O vento uivava entre os pinheiros, mas o silêncio familiar daquela noite foi quebrado por um som distante e fraco, um lamento quase imperceptível. O guarda florestal parou, o coração acelerando enquanto tentava localizar a origem do ruído. Algo estava lá fora, escondido na escuridão, pedindo ajuda ou espreitando como uma ameaça. Com uma mão hesitante na maçaneta, ele abriu a porta, permitindo que o frio da noite invadisse o calor do abrigo. O que apareceu do outro lado, no entanto, não apenas desafiaria sua compreensão do mundo selvagem, mas o forçaria a fazer uma escolha que poderia colocar em risco tudo o que ele acreditava. Em uma fria noite de inverno, e Joe, um guarda florestal que sempre preferiu a companhia das árvores à de pessoas, estava em sua semana de descanso. Um período que ele aguardava ansiosamente todos os meses. Sentado na poltrona de couro desgastado, com uma xícara de café quente nas mãos, ele se permitia um raro momento de tranquilidade. A luz suave da lareira dançava nas paredes de madeira, enquanto o cheiro de fumaça de pinho misturava-se ao aroma do café, criando uma sensação de conforto que ele há muito buscava. O isolamento das montanhas rochosas sempre fora sua fortaleza. Ele sabia que, para outros, a solidão daquela cabana pareceria insuportável, mas para Joe era um refúgio. Ele precisava disso, da distância, desde que perdera seu pai, que o introduzira ao amor pela natureza. Joe se sentia mais em paz no meio do nada do que em qualquer lugar cheio de vozes. Ali, no silêncio, ele podia pensar, respirar. A previsão de uma tempestade de neve apenas reforçava sua decisão de se isolar naquela semana. As rajadas sacudiam as janelas com força crescente, e o uivo do vento parecia um lembrete de que a natureza tinha sua própria voz, às vezes suave, às vezes brutal. Enquanto Joe se alongava para aliviar a tensão nas costas, um som repentino cortou o silêncio, tão sutil que ele quase o confundiu com o uivo do vento. Mas lá estava de novo, um som fraco, suplicante, como um choro perdido na noite gelada. Seu corpo ficou tenso. Algo não som o fez largar o livro, o calor da lareira agora parecendo distante. Ele caminhou até a janela, a madeira do assoalho rangendo sob seus pés. A escuridão lá fora era quase impenetrável, as sombras dos pinheiros se movendo ao ritmo das rajadas de vento. Joe apertou os olhos, vasculhando o exterior até que algo chamou sua atenção. Uma figura indistinta perto dos degraus da varanda. Ele não conseguiu identificar de imediato, mas a luz oscilante da lâmpada da varanda revelou um vislumbre de pelagem dourada e cinza, movendo-se de forma hesitante, quase trêmula. Curioso e ligeiramente apreensivo, ele pegou seu casaco grosso e luvas antes de sair para a noite gelada. O vento cortou seu rosto quando abriu a porta, e ele se deparou com uma visão incomum. Um lince roxo agachado, tremendo visivelmente, olhando para ele com olhos âmbar inabaláveis. Sua pelagem, uma mistura de dourado e cinza com marcas escuras distintas, estava embolada em alguns lugares, indicando que o animal vagava há algum tempo. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. A tensão entre homem e animal selvagem era palpável. Joe já havia encontrado linces em suas funções como guarda florestal, mas nunca tão de perto, e certamente nunca um se comportando de forma tão estranha. O olhar do animal era intenso, quase implorante, e ao se mover levemente, Joe notou que seu abdômen estava inchado. Estaria ferido? Ou talvez grávido? Ele hesitou. O lince emitiu um som baixo, semelhante a um rosnado, estendendo a pata como se pedisse entrada. O instinto de Joe gritava cautela. Um lince era um predador selvagem, uma criatura que não pertencia ali, dentro de sua cabana. Ele sabia disso, assim como sabia que aproximar-se demais poderia significar problemas para ambos. Mas havia algo nos olhos âmbar do animal que o fez hesitar. Não era apenas fome ou medo, era algo mais profundo, algo que parecia pedir ajuda, mesmo que silenciosamente. Ele passou a mão pelo casaco, sentindo o peso do rádio no bolso. Talvez pudesse chamar os guardas florestais para buscar ajuda, mas a tempestade lá fora tornava essa opção inviável. Além disso, o lince parecia tão exausto, tão quebrado, que expulsá-lo agora seria o mesmo que condená-lo. Joe respirou fundo, o ar frio cortando sua garganta. Tudo dentro dele dizia que abrir a porta era um erro, mas ali estava ele, de pé, com a mão na maçaneta, hesitando. Com um movimento lento, Joe abriu a porta um pouco mais, recuando apenas o suficiente para dar espaço ao animal. Por um momento, o lince ficou parado, os olhos fixos nele, avaliando.
Então, como se tivesse decidido confiar, deu um passo à frente, cruzando o limiar da porta. Joe mal respirava, o ar parecendo congelar entre eles. O animal movia-se com a precisão de um caçador, mas cada passo carregava o peso de um cansaço evidente. Suas patas deixavam marcas úmidas no chão de madeira, enquanto gotas de neve derretiam de sua pelagem embolada. O lince parou no meio da sala, seu corpo tenso como um arco prestes a disparar. Seus olhos âmbar brilharam na luz oscilante da lareira, fixando-se em Joe com uma mistura de cautela e algo que ele não conseguia definir. Seria confiança? Por um instante, parecia que o tempo parou, como se a cabana inteira estivesse segurando o fôlego. Então, o animal avançou novamente e se aproximou da lareira, movendo-se com a deliberada precisão de quem sabe exatamente o que está buscando. O calor parecia envolvê-lo como um abraço, e ele se deixou cair no tapete, curvando o corpo magro em um círculo apertado. Joe fechou a porta com cuidado, selando a tempestade do lado de fora, mas o frio que sentiu agora vinha de dentro. Por que uma criatura selvagem buscaria abrigo ali junto a um humano? Fome, desespero ou algo mais primitivo e instintivo? Ele ficou parado, o olhar fixo no lince, tentando decifrar o mistério que se desenrolava diante dele. A única coisa que sabia era que havia uma frágil trégua entre eles, uma trégua que ele não ousava romper. Decidindo que o animal deveria estar com fome, Joe vasculhou sua cozinha em busca de algo adequado. Encontrou um pedaço de frango cozido que havia guardado do jantar e colocou-o cautelosamente perto do lince. O animal levantou a cabeça, farejando o ar, mas, para sua surpresa, ignorou a comida, focando apenas no fogo, como se buscasse apenas calor. Joe sentou-se na extremidade do sofá, mantendo uma distância respeitosa enquanto observava seu convidado inesperado. O lince ocasionalmente lançava um olhar em sua direção, seus olhos brilhando à luz do fogo. Parecia estranhamente calmo para um animal selvagem, embora Joe pudesse ver a tensão em seus movimentos, uma criatura dividida entre o medo instintivo e a confiança. Conforme as horas passavam, a tempestade lá fora se intensificava. A neve começou a se acumular contra as janelas, abafando o mundo em um abraço gelado. Joe alimentou o fogo, garantindo que a sala permanecesse aquecida. O lince continuava próximo à lareira, sua respiração constante, mas superficial. Parecia sentir que estava seguro, e Joe se sentiu estranhamente reconfortado por sua presença. Na manhã seguinte, a cabana estava enterrada sob uma espessa camada de neve. Joe acordou com um som estranho, um ronronar baixo e rítmico. Levou um momento para perceber que vinha do lince. O animal estava deitado de lado agora e, ao se aproximar, Joe notou que parecia ainda mais arredondado do que na noite anterior. Sua suspeita inicial ressurgiu. O lince estava grávido. Inseguro sobre o que fazer, Joe decidiu tentar entrar em contato com seus colegas guardas florestais pelo rádio de emergência. No entanto, a tempestade havia derrubado o sinal. Ele estava sozinho, precisando confiar em seus instintos e no pouco conhecimento que tinha. Se o lince entrasse em trabalho de parto, seria necessário garantir que estivesse confortável e seguro. Durante o dia, Joe manteve-se ocupado. Limpou a neve da entrada da cabana e garantiu que houvesse lenha suficiente para durar durante a tempestade. Enquanto isso, o lince havia escolhido um canto da sala de estar, onde parecia descansar, se preparando para o que estava por vir. Joe estendeu um cobertor velho para ela e, embora o observasse com cautela, ela eventualmente se acomodou nele. Naquela noite, enquanto a tempestade lá fora perdia força, um som diferente preencheu a cabana. Era suave, quase imperceptível no início, mas logo se tornou claro. Pequenos choros agudos que faziam o ar vibrar com uma nova vida. Joe, sentado à beira do sofá, segurou a respiração, sentindo o peso do momento. Aura, como ele começara a chamar o lince, estava deitada no canto que escolhera como ninho. Seus olhos âmbar estavam semicerrados, mas seus movimentos eram precisos e instintivos. O primeiro filhote veio ao mundo em silêncio, uma pequena forma úmida e trêmula. Joe sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de uma emoção que não conseguia explicar. Ele nunca vira nada tão frágil e, ao mesmo tempo, tão poderoso. Aura trabalhou diligentemente, limpando o filhote com sua língua áspera, cada movimento carregado de cuidado e propósito. Logo, outros 2 filhotes seguiram, seus pequenos corpos aninhando-se instintivamente junto ao calor do corpo da mãe.
Seus miados preenchiam o espaço, uma melodia que parecia desafiar o frio do lado de fora. Joe sentiu uma onda de emoção inesperada. Aquela cena, uma criatura selvagem, tão feroz e ao mesmo tempo tão vulnerável, confiando nele o suficiente para dar à luz sob seu teto, era mais do que ele podia processar. Ele ficou parado, a garganta apertada, sabendo que estava diante de algo extraordinário. A mãe Lindsay ergueu a cabeça por um instante, seus olhos encontrando os dele. Joe não se moveu, permitindo que ela decidisse se ele era uma ameaça ou um protetor. Após um momento que pareceu durar uma eternidade, Aura voltou sua atenção aos filhotes. O silêncio entre eles se transformando em uma compreensão tácita. A cabana, antes tão quieta, agora estava viva. Joe manteve distância, mas não conseguiu desviar os olhos. Sem querer perturbar a nova família, ele garantiu que o fogo permanecesse aceso e que o ambiente estivesse aquecido. Nos dias seguintes, Joe adaptou-se à presença de seus incomuns companheiros de casa. A mãe Lindsay continuava cautelosa, mas permitia que ele lhe trouxesse comida e água. No início, ela recusou a maior parte, mas à medida que recuperava forças, começou a comer pequenas porções. Os filhotes cresceram rapidamente, seus pequenos corpos se tornando mais robustos a cada dia. Joe se esforçou para documentar a experiência, tirando algumas fotos da mãe Lindsay e de seus filhotes à distância. Ele entrou em contato com seus colegas assim que a tempestade diminuiu, mas ninguém relatou um lince desaparecido ou ferido na área. Especialistas em vida selvagem aconselharam-no a devolver a família à natureza assim que estivessem prontos, mas Joe não tinha certeza se conseguiria se separar deles tão rapidamente. Semanas transformaram-se em meses, e a cabana de Joe se transformou. O espaço antes silencioso agora ecoava com as brincadeiras dos jovens Lindsay, que exploravam cada canto e recanto da cabana. A mãe Lindsay tornou-se uma companheira constante. Embora ainda mantivesse sua essência selvagem, parecia apreciar a segurança e o calor de sua casa temporária. Joe tomou cuidado para garantir que os filhotes não perdessem seus instintos naturais. Construiu um cercado ao ar livre onde eles podiam escalar, correr e aprender as habilidades necessárias para sobreviver na natureza. Ainda assim, todas as noites, Aura e seus filhotes voltavam para a cabana, aninhando-se junto à lareira como se aquele fosse seu lugar de direito. Com a chegada da primavera, a neve começou a derreter, revelando o verde que a tempestade havia escondido por meses. Joe sabia que o momento estava próximo. Aura e seus filhotes haviam crescido fortes, explorando cada canto do cercado que ele montara para prepará-los para a vida na natureza. Ainda assim, o pensamento de deixá-los partir fazia um nó se formar em sua garganta. Naquela manhã, a luz suave do sol se infiltrava entre os pinheiros, lançando sombras dançantes no chão. Joe abriu o cercado, os dedos hesitando por um momento na trava. Ele sabia que estava fazendo o certo, mas isso não tornava a despedida menos dolorosa. "Está na hora", disse, mais para si mesmo do que para eles. Aura foi a primeira a sair. Seus movimentos eram tão graciosos quanto Joe lembrava da noite em que a encontrou pela primeira vez, mas agora havia algo diferente. Ela parecia maior, mais confiante. Um a um, os filhotes seguiram a mãe, suas patas pequenas se movendo com hesitação no solo úmido da floresta. O menor deles parou por um instante, olhando para trás, como se quisesse memorizar o lugar que chamaram de lar. Joe sentiu o coração apertar, mas forçou um sorriso, acenando levemente com a cabeça. Aura, como sempre, liderou o caminho. Com um leve movimento de sua cauda, desapareceu entre as árvores, seus filhotes logo atrás. Joe permaneceu parado, observando até que o último traço de sua silhueta se dissolveu na floresta. Ele respirou fundo, o cheiro da terra molhada e do pinho preenchendo seus sentidos. Pela primeira vez, percebeu que a cabana parecia maior, mais quieta, mas também havia algo novo, uma paz que ele não sentia há muito tempo. Joe sabia que nunca esqueceria aquela família selvagem que escolhera confiar nele. Enquanto o sol subia no céu, ele retornou para a cabana. No degrau da varanda, uma pequena marca de pata permanecia impressa na lama, como uma despedida final. Ele sorriu, sabendo que mesmo separados, aquele vínculo jamais seria apagado. A natureza havia lhe dado um presente inesperado, um que lhe lembrou do delicado equilíbrio entre o homem e o mundo selvagem, um vínculo forjado em uma fria noite de inverno e que seria estimado para sempre. Agora, imagine um majestoso tigre siberiano, ferido e desesperado, fugindo de um santuário enquanto sua vida pende por um fio.
suas pegadas na neve contando uma história de dor e luta, enquanto o perigo cresce a cada instante. As perguntas começam a surgir. Onde ele está? Será que conseguirá sobreviver sozinho? E o mais importante, será que a equipe de resgate conseguirá salvá-lo a tempo? Quer descobrir o desfecho dessa história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!